pega essas peças na gente, né? Do nada a gente começa aqui falando de meu cabelo tá bom, e aí? Começou? Esse tipo Eu de não quero peça. ficar falando- gordinho. Anne falando tipo do de cabelo virar assim? dele e Yuri Pode virar falando assim? que Como é que já tá aí? começou, viu, Yuri? Vai Vou ser ver assim até o último episódio dessa temporada, eu tenho certeza. Eu acho que na próxima o Thiago não volta. Eu vou pedir aqui uma enquete. Eu vou botar uma enquete aqui. Thiago, volta ou não volta na segunda temporada? Começa o Pode programa, virar. Anne. Foco, foco. Vivem sem mim, pô. Oh, meu Deus, a gente vai falar mais sobre isso. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Pode Viral. Estamos aqui hoje nessa sexta-feira. Oi, Nanda, como é que você tá? Tô bem, animada, quebrando uma barreira que a gente só tava trazendo mulheres. Uhum. E Deus. hoje... responsabilidade, Responsabilidade. viu? Não, peraí. Não, A já gente- Thiago veio. já Ah, vieram, sim, veio. mas eu só acho que Mas a nos gente últimos veio três, né? em uma sequência de Foi. uma capa de cada uma. Uhum. Você tá na responsabilidade, Meu Deus. bicho. Você não tem noção. Então, gente, o nosso convidado de hoje é Yuri Barreto, a mente por trás do guia do Soteropobritano. Trava-língua, deu certo. Trava a língua. Eu deu vou logo certo. avisar, eu não vou falar esse nome, eu vou falar Guia do Sotero Sotero. e ponto. É ótimo, Sotero. É ótimo. Eu não falo mais Sotero pobretano. Exatamente. É. E vira um apelido, uma coisa íntima, É. pessoal. Sotero, É, amigo. Sotero. Aí é um problema Certo. porque tem hotel Sim. Sotero, tem a empresa que recolhe lixo, Sotero Ambiental. Sotero não sei o que, não sei o que. Tem uma Aí eu não aguento que a pessoa pega e manda assim, olha, tá te plagiando. Que plagiando? Diz que nasce Como só da assim? Soteropolitano. Todos estamos plagiando Soteropolitano, na Mas só verdade. quando a gente digita ali na busca do Instagram, o primeiro que aparece é o guia do É Soteropobritano. mesmo? É. Você tá falando isso com muita facilidade, bicho. Meu Deus. Você falou novamente. Eu estou besta, velho. Caramba, eu não vou nem me arriscar. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bem-vindo, obrigado, Yuri, obrigado, bem-vindo. obrigado. A gente vai resenhar muito Vai aqui. fofocar, vai Fofocar. fofocar. Vamos, Gosto de vamos, fofocar. Adoro. E a primeira coisa assim, que eu quero saber, que eu tô aqui curiosa, é como é que surgiu a ideia do guia e por que desse nome? Pronto. Então, gente, eu sou primeira bomba. Eu não sou jornalista, eu não sou publicitário, isso está errado, eu nunca fiz curso de marketing, não quer dizer que eu sou melhor do que os outros autodidatados, não é isso, eu tinha que ter feito, eu não faço porque eu sou descarado, A eu vida nunca ensinou, fiz. na verdade. A vida ensinou, exato, nunca vi. mas eu preciso me formar, fazer alguma coisa, nunca formação nunca é demais. E aí, o Sotero surgiu como um incômodo, uma inquietação, porque eu fazia direito na UFBA, e os meus coleguinhas, eles infelizmente não andavam muito em Salvador, não circulavam muito por Salvador. Uhum. E eu virei, mas eu tenho que olhar para você também, né, cara? Não, olha também pro público. Não, olha pro público, foco. E aí o que acontece? A galera lá, os meus colegas, eles tinham um circuito muito básico, que é o circuito da maioria da classe média em Salvador, Sim. e somente estamos falando de 2011, 11, Muito 12, tempo. há muito tempo. Era um período que Salvador estava com um prefeito que era muito criticado, não sei se você lembra dessa época, que tinha um apelido que chamava de Maluco do Pão. Sim. A gente vai tocar sobre isso. Vamos. A gente vai falar sobre isso. Vai fazer um recorte Então- sobre isso. Eu vou fazer que nem a figurinha do Tava- WhatsApp. Não posso falar nada senão dá processo. Não, eu gostei do último meme, eu não posso falar nada porque meu advogado Jojo Todinho tá se formando. Maravilhoso. Então a gente não provoca nada, certo? E aí, o que acontece? Então, era um ambiente, era um ecossistema, olha como eu estou falando, parecendo marketing. Mas era um ambiente de uma autoestima muito baixa de Salvador. Eu lembro de ver uma matéria, eu nunca vou esquecer, uma matéria da Exame, que o título era assim, o título tá errado, era assim, Meu Rei, tô indo embora de Salvador. E a matéria falava sobre a fuga de talentos que a cidade estava sofrendo, porque as pessoas não viam futuro aqui, nem de empregabilidade, nem da própria qualidade de vida da cidade. Não estou dizendo que a cidade tá maravilhosa. Mas, enfim, este era o ambiente, né? Mergulhado neste ambiente, dos meus colegas da faculdade, eu lembro que me incomodava muito porque só tinha para sair os mesmos lugares, que era barzinho, que pagava para entrar. Lembro do... Eu vou falar nome, que acho que nem existe mais. Como era o nome, meu Deus do céu? Nossa, agora que esqueci. 30 segundos, 60 segundos. 30 segundos. Na 30, Pituba. 30. Não, no Rio Vermelho. 30 segundos era no Rio Vermelho. Ah, então eu tô confundindo. Na Pituba eu vi. Sim, Tudo bem, eu vi. sim. Aí eu E lembro... agora tá vendo aí um... É verdade. Aí eu lembro 30 segundos, Moema, não sei Sim. o quê. Vários. Vocês são mais 30 a mais? Eu sou Eu acho, também sou dentro da Maera, eu acho nessa- que não é um assunto saudável Mas pra não gente entrar aqui, entendeu? Eu acho Mas que era não aí. tem nada. Mas era assim, eu lembro muito de incomodar, porque era assim, a quinta-feira do não sei o que, dobrado, do blá blá blá, e era
R$60. Eu falei assim, meu Deus, isso em Só pra 2000 entrar, né? Só pra Henrique? entrar. Ainda tinha isso. Era muito isso, era muito isso. Eu lembro de conversar, falar com outro, e quando surgia um lugar novo, Salvador ainda um pouco assim, mas era assim, surgia, era modinha, todo mundo ia, depois isso esvaziava, agora Se vamos pra fechava. esse, e fechava. Sempre era assim, coisa com prazo de validade. E eu lembro que as festas do PIDA, não sei o quê, da Fashion já era madre, lembra da madre? Tudo isso aí, eu lembro, era muito isso, era um circuito shopping, barzinho, shopping, barzinho, shopping, barzinho. Meus colegas era muito assim. Sim. E eu lembro que tinha frases, slogans publicitários, assim, chamadas publicitárias, vinhetas de festas, que falavam muito assim sobre gente bonita e selecionada. Sim, sim. Tinha sim. muito, isso acabou, graças a Deus. Graças a Ainda bem, Deus. né? A gente Pelo amor passou de por Deus. essa Graças a Deus. mas era. Era muito assim. Eu não sei. E a gente reproduzia. A gente já Só produzia. dá gente bonita e selecionada. Vocês Fala. lembram da festa do Harém, que as meninas iam com uma tatuagem no braço, só que aquela tatuagem ela passava por uma seleção de Era. beleza. Sim. Fora isso que Porque eu não falo, fora comprava, esse você pro- tinha Não, que ser- era de graça, Isso. só que a graça era você botar a porra da tatuagem aqui e falar, eu entrei porque eu sou gostosa porque eu sou pra gostosa, caralho. Fora que a divulgação Sacou? tinha que ser Isso. meninas com aquele perfil O específico. perfil Claro, específico, lógico, exatamente. Pra velho. poder Então dizer. tinha muito isso. Aí eu lembro que. E eu me incomodava, assim, não, pelo amor de Deus, deve ter mais o que fazer, não sei o que, não sei o que, e tal, era nessa linha. E aí o gatilho mesmo foi quando a gente foi tirar a foto de formatura, que a gente tirava, acho que tira até hoje, na escadaria da igreja do Carmo, e quase ninguém, pelo menos na minha turma, sabia onde ficava. E não tinha o Waze ainda em 2011, acho que quando era a Nossa. formatura. Não tinha não era tão democratizado, não era tão fácil. Então a comissão teve que fazer um mapinha, Sim. que era para chegar às 6 horas da manhã, então era um processo. Pô, vamos de comboio, porque, não sei, é perigoso, Pelourinho, não sei o quê. E eu já conhecia o Santo Antônio. Já conhecia o carro. Frequentava. Já andava, assim, eu lembro de... E só já adulto, já com 20 anos, 19 anos, não sei. Eu lembro de simplesmente ir andando, eu gostava muito de andar pela cidade, né? E eu lembro de virar pra ladeira do carro e falar assim, o que é que tem pra cá? Porque eu só viro pra cá, pro Pelourinho. Deixa eu ver o que tem pra cá. Sim. E aí subi a ladeira do carro, o Santo Antônio não era modinha, que é hoje. Agora Hoje é completamente, depois de novela, depois de não sei o que. O que não tira a beleza do lugar, de jeito Bom nenhum, mérito, mas com é. certeza. Não, são É, processos, exato são processos, mesmo. são processos. A gente pode falar disso também, depois, são muitas coisas para falar, mas assim, essa questão assim, agora está ruim, não divulgue porque vai ficar ruim. Você não tem como frear o tempo, Não tem. não tem como frear essas Perfeito. coisas, não acontece. Uhum. Você não quer mais, eu, Yuri, estou dizendo aqui, eu praticamente evito o Santo Antônio no verão. É porque eu sou chato, não, porque eu sei que eu vou ter dificuldade para estacionar, Muito de chegar, gente. de fila, de não sei o quê. Gente como o quê? Aí eu falei, não, Santo Antônio, eu moro aqui. Deixa o Santo Antônio pros turistas no verão. E eu vou para outro lugar. Não é apagada. Porque eu não gosto. Eu gosto de Santo Antônio mais calmo. E passando o verão, o negócio cega. Né? Porque no verão é desespero, é Projac, gente. É sucursal do Projac. Fernanda Parlene, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, todo mundo passando assim. Uhum. Então é muito cheio, muito cheio. Então eu evito, simplesmente assim, mas eu não vou protestar pra não sei o quê. Sabe? Pra falar disso. Eu me perco, gente. Porque assim, eu não tenho paciência, eu me lembro de voltar pro solteiro, mas eu não tenho paciência, eu preciso deixar isso registrado. Porque assim, eu não tenho paciência pra. A gente é daqui de Salvador, a gente circula, aí descobre alguma coisa, descobrir um lugar, um segredo bem guardado. Não existe segredo. Segredo pra você, segredo pra sua bolha. Sim, Entendeu? verdade. Então assim, fui em Itacaranha e achei um bar com um cardápio barato, um segredo maravilhoso. Segredo pra quem? Pra você que é da Pituba. Exato. Entendeu? Pra o galera de Itacaranha do Sul, tava lá já. Sim. Aí você que foi, aí você agora que achou maravilhoso, ótimo, bom pra você. Então, aí alguém começa, não divulgue, não sei o que, não sei o que. E aí porque senão vai começar a vir turista, aí começou a estar chato. Deixa eu te falar uma coisa, para quem é de Itacaranha, você é tão turista quanto quem é de São Paulo. Sim, Perfeito. perfeito. Eu acho isso. Perfeito. De verdade, quando a gente vai, quando os bairros de classe média vão para, frequenta modinha, o restaurante da Suzana, no Solar do Inhão, Bar da Mônica, na Gamboa. Eu sou a favor de circular e ocupar a cidade. Sim. Mas não ache que você é tão diferente quanto o paulista que está ali no Perfeito. verão. Perfeito. Sabe? Então, assim, nosso Bar da Mônica, eu já vi gente tweet assim. Vou lá só O Bar pra da Mônica conhecer. está insuportável porque tinha gente de São Paulo lá agora. Eu falei assim, você também não mora na Gamboa, Uhum. sabe? Você tem carro, branco, faz medicina, não sei o que, você também tá lá. Você também é um peixe fora d'água. Você verdade. pode ser menos do que o paulista, mas você também é. Você descobriu, o paulista tem tanto direito, o turista tem tanto direito quanto você.
Eu acho que às vezes a gente se perde no processo de querer protestar por tudo. A verdade É, essa. cara, não, eu acho que existe uma síndrome de Pedro Álvares Cabral em muita gente na Oh, internet. Perfeito. Muito, Então as pessoas, elas assim, eu descobri, eu não posso contar pra ninguém. Direito seu, não contar. Mas não reclame de quem conta. Não é porque eu vou. Ah, vai sair no sol. Ah, eu lembro uma vez que eu fui pra um. Eu achei um. Eu fui lavar o carro e achei um barzinho assim na boca do rio, ali, perto da Avenida Jorge Amado. E aí parei pra almoçar e que delícia, o bar embaixo de uma mangueira, não sei o que, achei maravilhoso. E só tinha eu, umas 2 pessoas e tal. Eu falei, nossa, barato, bom, não sei o que. Eu falei assim, fulano, falei pro dono. Eu nunca, não condeno quem faz, mas eu nunca pedi permuta. Já digo Sim. logo de estratégia aqui, nunca. Uhum. Mas também eu praticamente sempre tive um trabalho paralelo, Perfeito. né? Então assim, o Sotero sempre foi um hobby. Então eu sempre fiz questão de trabalhar, então ter uma fonte de renda fixa, e o Sotero sempre foi hobby, justamente para que eu não precisasse ter que fazer estas negociações. Escolha minha, tá? De estratégia. Então, depois que eu pagava, eu falava assim, pô, eu gostei muito, tirei uma foto aqui, vou postar nessa página aqui e tal, às vezes nem avisava. Mas ele eu avisei, por quê? Porque era um lugar pequeno, né? E a pessoa, não, às vezes, dá mais a Não tá preparado, 7, né? 8 anos, não sabia, e falou assim, pô, massa, divulga e-mail. Eu falei assim, viu? Porque eu gostei, massa, achei massa aqui, pá. Divulguei. E aí um mundo de gente foi no dia seguinte. E foi horrível a experiência. Foi Porque horrível. não tá preparado. Claro, porque não tá preparado, exatamente. A demanda, né, é muito... Exato, exato. Mas e aí? O que é que eu faço? É um processo. É. É um processo. Que é um processo que também vai acostumando o público. Né? Quando eu vejo um lugar que eu abri uma dica, né? Eu vi uma dica, fui impactado por uma dica de uma sorveteria no TikTok. Eu vi que tá bombando ali, inaugurou agora. Tem um monte de comentando. Bora falando, bora secando, bora. Falei, ó, vou deixar a poeira baixar, porque agora com certeza vai estar cheio. Você vai acostumando o público desses movimentos, né? Perfeito. Então, assim, hoje, até meus seguidores, quando eu posto uma coisa nova, que é difícil hoje em dia eu postar, porque multiplicou, explodiu de página de dica. Sim. Na minha época era minha. Tá muito. Era muito pouco. E aí hoje explodiu. Então, assim, eu não tenho mais esse. Nossa, eu descobri uma coisa, saiu, primeira mão no Sotero. Que tem mais isso não, que eu não tenho tempo. Uhum. E eu vejo assim, não, isso aqui com certeza tá bombando, não vou agora, não vai rolar. Aí eu fui na sorveteria ali mesmo. Teve uma que já tinha saído em alguns lugares, mas talvez no meu furou um pouco a bolha. Que era aquela sorveteria Almalea, no Não Rio conheço. Vermelho. Também não Ótima, conheço. ótima. E eu adoro sorvete, adoro Uhum. sorvete. Gosto mais de sorvete que cerveja, do que qualquer coisa. Sorvete maravilhoso. E aí eu adoro descobrir a sorveteria em Salvador, experimentar, abrir, eu vou provar. E aí eu postei a Almalea e tal, no dia seguinte, filas imensas, elas tiveram que fechar. Nossa. Não estou dizendo que foi minha causa, porque Sim. veio de um processo, ela tinha um Sim. mês de aberta, veio de um processo, mas aí todo mundo vem e me marca, ó, só tô aqui, tô querendo. E aí tem gente que reclama. Aí, não era para ter divulgado, a gente esqueça. Você não vai frear a comunicação, você não vai frear a notícia, você não vai. Perfeito. Esqueça. E você vai Não existe frear isso. a possibilidade do outro conhecer também o que você conheceu aqui naquele momento que foi bom. Exato. Uma experiência massa, sacou? Entendi. Só porque a demanda não supriu? E vamos Entendi. combinar quem é que hoje abre alguma Não coisa vou fazer isso. preocupado com o Nada. crescimento. Nossa, eu vou crescer demais. Nada. Gente, Eu lembro até é quando surreal. em março, Por favor, dá o arroba do Pode Viral pra ver se cresce. Ah. E chega, fica assim, do que nem a Fazer sorveteria. fila aqui Vai fora, né? começar a reclamar dessa porra também. Vai como com ele também. Pois eu acho que a gente tem, quem trabalha com influência nas redes sociais, eu odeio a palavra influenciador, gente, pavor, não, jamais vocês vão me ver falando assim. Mas quando trabalha com esse tipo de criação de conteúdo, né, que tem muitos seguidores, as pessoas de fato têm esse senso de comunidade, as pessoas seguem a dica, não é porque tem a chancela daquele criador de conteúdo e tal. Hoje eu confesso que é isso, a vida foi me ensinando a ter mais responsabilidade e cuidado justamente para evitar desgastar certas coisas, né? Então, assim, eu já cheguei a praticamente discutir com a dona do restaurante, falei assim, olha, eu vou postar isso aqui. Ah, não, pode mandar trazer. Não, talvez, pode ser que não aconteça, mas talvez você precise contratar uma pessoa extra amanhã, porque as pessoas podem vir, porque tá muito bonito isso aqui, a comida tá gostosa, tem a vista pro mar. Era um restaurante numa laje na beira-mar, na Ribeira, Uau. que é da Eliane, que hoje é minha amiga e tem o Encanto da Amarela lá no Que Bonfim, massa. que é maravilhoso. Mas ela tinha um restaurante que era na laje e tinha 3 mesas só, e ela sozinha na cozinha. Só. Mas maravilhoso, ela tinha um sonho de ter restaurante, ela trabalhava com outras coisas, ela era cerimonialista de casamento e tal, e ela sonhava em ter o restaurante dela.
Hoje ela tem 2 restaurantes, tem um restaurante bombadíssimo do lado da Igreja do Bonfim, na Pedra Furada. Mas eu lembro assim, Daliane, pelo amor de Deus, você vai precisar. Aí ela, não. E foi um caos. No dia seguinte, sempre, claro. Aí o povo me manda. Aí o povo reclama. Foi horrível essa dica, eu não gostei, não sei o que. Eu falei, não, gente, é porque tem que esperar a poeira baixar mesmo. Mas hoje eu já tenho outra cabeça, assim, eu fui na Casa de Caribé, e aí a Casa de Caribé é uma casa em Brotas, não é ainda um museu, mas eles abriram excepcionalmente em março, dentro de um projeto de um edital de cultura, e aí naquele período de março tinha monitores e tal, mas não tinha um percurso de museu, as coisas eram expostas, então assim, você pegava na máquina, tudo, sabe, não pode, o museu não tem como ser assim, né, as pessoas podem roubar pincel, tudo assim exposto, na cena foi um negócio meio no improviso. Mas é maravilhoso, me emocionei de conhecer a Casa de Caribé e tal, e tal. E aí, falando, e quem recebeu você na visita era o neto, a filha, sabe? Uma coisa muito familiar. Muito íntimo. Mas que em larga escala não funciona na internet. Exatamente. Entende? Uma vez que aquilo cai na internet, não funciona. Sim. Então, eu falei assim, como é que faz pra agendar? É pro telefone. Você me dá um telefone. Aí vai puxar o dele. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus. Não pode ser o telefone, pessoal. Você tem um WhatsApp corporativo? Não. Não tem. Aí são questões de marketing mesmo, né? Sim, de consultoria de marketing que as pessoas às vezes não sabem, tem que fazer, né? Exato. Então, pessoal, eu não vou botar telefone nenhum, então eu vou mandar falar no direct, tá? E aí lá vocês resolvem, se dão. Perfeito. Mesmo assim reclamaram, não tô me respondendo, não sei o quê. Porque, claro, porque é um monte de gente, né? Não tá preparado para aquilo. Exato. Então, assim, você tenta evitar. Mas, tirando isso, esse lugar que faz não ter estrutura e tal, uma praia, um negócio assim, porque isso é um movimento natural. Isso é mundial, gente. Isso é mundial. É assim, o movimento de ter um lugar da moda que depois... Aí, aquele lugar vai dizer se ele vai continuar na moda ou não. Sim, sabe? Se ele se sustenta. Porque, assim, se você puxar de 3 anos, 4... Pré-pandemia. Eu lembro que era muito nítido que tinha praias da moda em Salvador. Teve uma época que explodiu a Praia das Neves na Ilha de Maré. Sim. Explodiu. Gente, eu não vou muito longe, não. O Buracão. Buracão, também, que era moda. Sim. Moda. Hoje, se eu puxar o Instagram, não vejo necessariamente gente no Buracão. Exato. Vejo Tem aquela galerinha ali e tal, mas não é mais a praia da moda. Era moda. Eu não sei vocês antigamente, tipo, Ipitanga, que era muito longe pra gente, né? Hoje a gente é adulta, a gente, tipo, Ipitanga é aqui do lado, né? Tipo, mas era a praia de Aleluia. A praia de Aleluia era festa. Não, eu não vou muito longe. Eu passei aqui agora na rua, sexta-feira. Não sei se vocês conhecem essa rua aqui. Conhecem, não? Todo mundo conhece. Essa a travessa que dá na Casa do Comércio. Eu trabalhava aqui na Avenida Tancredo Neves, no prédio, no Bahia Executive Center, que fica naquela rua. E a gente saía sexta-feira, 7 horas da noite, isso aqui tava bombando. Era som, era isopor. Todo mundo descia dos prédios e se reunia naquela assim, rua ali. Eu passei agora aqui, tava vazio. Me dá um sentimento nostálgico daquela época. Era sexta-feira. A galera que trabalhava no shopping. No Alameda, Salvador. Todo mundo vinha pra cá. Todo mundo. Saía todo mundo dos escritórios da Avenida Tancredo Neves e vinha pra essa rua. E tava bombando. E a galera ficava aqui no happy hour. Era muito cheio. E aí, tipo assim, as coisas vão mudando, né? Com o tempo as coisas vão mudando. Às vezes fica, se sustentar, né? Se não, é modinha, a pessoa, tá caído, não quero mais. Acontece. Como rede social que muda, algumas estão ficando, porque se adaptam. Toda hora enterram o Instagram e o Instagram continua. Toda hora. Agora acabou de vez. Tá aí ainda. Agora eu vou cancelar minha conta. Tá aí ainda. Ainda não. É impressionante. Eu acho que é talvez o que tá conseguindo ter uma carreira mais uniforme. Sim. O Instagram. Porque ele foi copiando dos outros, né? Ele foi comprando, na verdade. O Snapchat, ele foi comprando aí as coisas. Não, ele roubou mesmo. Ele roubou mesmo a ferramenta. Além de comprar, eles têm uma parada muito inteligente, velho. Que eles vão se adaptando, se adequando ao período. Claro. Sim. Assim, TikTok, vou botar mais vídeo. Vou fazer isso, vou fazer aqui. Pronto. Velho, e assim, ó, pra quem não é do TikTok, por exemplo, eu não sou do TikTok. O Instagram me atende muito bem, velho. Com vídeo, meme, tudo, a porra toda. E é isso, mesmo que você se incomode, assim, o Instagram não é mais de verdade. Aí surgiu o Be Real, não sei o quê. Mas você tá lá. Porque você se acostuma, então assim, o Instagram agora só tem propaganda. Não tá muito diferente de uma revista. Só tem propaganda. Você vai pra onde, então? Sim. Você vai ler um livro? Sim. Porque rede social ainda, pra mim, é a melhor ainda, entendeu? Então, exato. Porque você vai se acostumando, só tem propaganda. Mas uma hora você se acostuma, como antigamente ainda existe. Você pegava uma revista e você sabe diferenciar o que é matéria. Velho. TV, tem propaganda. Isso Netflix já está lançando o pacote com propaganda pra ser mais barato. É isso. Exatamente. Então, porra, velho. 5 milhões de assinantes. Não tem muito como
o que fazer, sabe? Não tem como Você você... acostuma o público. E se você acostuma o público. adapta, né? Se Meu adapta. primeiro público não queria fazer público. Falou assim, não, vão dizer que a página desvirtuou, que caiu, que não sei o que. Demorei. Eu fui fazer público, eu voltei a ficar desempregado na pandemia. É isso que eu ia te perguntar, porque... Aí está no solteiro ainda. Como é que surgiu? Não, na verdade, Já a gente viajou na falou de maionese. muita coisa. E Eu só que adoro. ele não contou o porquê aconteceu. Vamos lá. Só deve- Sim, eu Voltando. Voltando, como é que surgiu o solteiro? E aí eu lembro de meus amigos, meus colegas de turma, a gente ir lá tirar foto e ser esse evento ir no Santo Antônio. Meu Deus, não sabia que existia esse lugar, um bairro que tá na cidade há séculos. E aí eu falei, não, gente, esse bairro é muito legal, tem aquilo. E aí apontei algumas coisas que tinham pra fazer. E eu lembro que eu animei alguns amigos, falei assim, pô, você devia marcar um dia pra gente trazer, você trazer a gente aqui. Sim. Não como guia, pra poder passear mesmo a gente, né? Marcar um rolê diferente, né? Em vez de ir pro shopping. Sim. E aí eu lembro que eu marquei com os amigos em setembro de 2012 e levei o povo a passear. E fomos no Café Lê, que não era bombado. Hoje, há anos eu não vou no Café Lê porque eu não consigo um lugar normal. É um sim. perrengue. Mas na época tinha. Eu lembro que eu sentava na varanda mesmo, com vista a fumar. Assim. Então Era mostrei o Café Lê, privilegiado. mostrei, porque era de fato um bairro mais com cara de bairro, né? Hoje tá bombadão. E aí foi maravilhoso. Aí quando terminou, eu falei assim, pô, você devia ser guia, você devia fazer uma coisa, você devia criar uma página. Alguém falou assim, devia criar uma página. Foi mais ou menos assim. E aí o nome era uma brincadeira que eu tinha com um amigo meu do Rio, veio pra cá. E ele é da Baixada Fluminense, ele adora conhecer lugares de verdade, ele gosta de conhecer ponto turístico, mas ele fez questão, ele é de Caxias, né, Baixada raiz, assim, então ele falou assim, não, mas eu quero conhecer o subúrbio, para ver qual a diferença do subúrbio de lá. E eu levei ele para Suburbana, levei para Cajazeira, passei tudo lá com ele. E aí ele viu que, assim, na verdade, a classe média, a classe alta de Salvador é deste tamanho, e a cidade imensa, É que no faz miolo, acontecer. que vai acontecer, na verdade, a cidade é muito pobre, né? Sim. E aí ele falou assim, eu devia mudar o nome de Solteiro Pobretana, Solteiro Pobretana. Ele brincou. Foi assim. Aí Solteiro Pobretana, aí fiquei brincando, explicava Solteiro Pobretana, falei assim, vou botar esse nome. E aí botei, era Guia de Sobrevivência Solteiro Pobretana, Isso antigamente. em 2012? 2012, 26 de setembro de 2012. Não, bom de Ele é muito bom de data, ele falou várias datas aqui agora, que inclusive eu já esqueci as datas que ele falou, sacou? Não, mas eu lembro, todo 26 eu boto alguma coisinha, Que legal. 10 e tal, fez 10 anos no ano passado. E aí surgiu no Facebook e era um negócio que eu não fazia a menor ideia que ia explodir, nunca teve intenção. A intenção era simplesmente publicizar, né? E aí amigos de amigos começaram a seguir, porque eu fazia crônicas praticamente, né? Era coisas das minhas andanças. Então em 2012 eu me formei, e aí logo eu fiquei desempregado, saí do meu estágio. E eu sempre gostei muito de viajar. Eu lembro que na época do estágio, eu gostava tanto de viajar que eu cheguei a adiar a formatura para continuar recebendo o estágio, estagiar no MPF. Imagina. Então a bolsa era excelente, que saudade. Meu Deus, a bolsa estágio Não MPF. julgo, não julgo. Gente, era muito bom, é sério. Em 2011, eu entrei em 2011 no MPF, a bolsa era tipo R$900. Nossa. Isso era muito dinheiro para um estagiário. Começou de 20 era muito dinheiro. Que talvez Então você era não um conseguisse concurso, depois de era um formar, desespero. né? Exato, então na verdade eu fiz as contas, eu falei assim, quando eu me formar, eu vou para um escritório, eu vou ganhar a mesma coisa. Então, Sendo que eu não vou trabalhar mais 4 horas, vai ser 15 dias, assim, vou adiar a formatura. conta não tá Aí eu certo. peguei assim uma matéria, 2 matérias e fui. Empurrando, empurrando. empurrando monografia, empurrando. Na época existia uma companheira chamada Webjet. A Webjet era a Ryanair do Brasil. Era assim. Gente, eu já viajei para o Rio de Janeiro. Não é mentira, é porque eu não tenho esse comprovante no e-mail. Eu comprei uma passagem de R$65. Não. Eu boto muita fé. Eu boto energia. R$65. Eu fui passar um fim de semana no Rio, ficar na casa de amigos no Rio. Tipo assim, só gastei a passagem, assim, praticamente, porque eu comia no mercado e tal, tomava café em casa. E passei o fim de semana no Rio por R$65. Nossa, 65 ida, velho. 65 volta. Mas assim, ainda era muito barato. Dentro do Sim, que eu ganhava de sim. bolsa. Então, assim, passeava muito. Acabou a bolsa, acabou a alegria. Acabou a coisa. E aí veio o encontro. Falei assim, não vou mais viajar, vou viajar pro Salvador. Foi mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso aí. Não deixou de fazer o que você gostava. Exato. Aí comecei a passear e postava aquelas coisas ali. Então, assim, aquela história toda da sua, assim, o baiano, não, mas ninguém de Salvador vai no Pelourinho. Não. Não vai a nossa bolha de Perfeito. classe média. Perfeito. Né? E estamos falando de 2012. Mas se você for. Em 2012 eu ia nos largos e estava cheio, tinha o público, sabe? Sim. Tanto que eu lembro uma vez que eu fui para um concerto da Osba. A Osba, a Osba saía no Sotero no período pré-Carlos Prazeres. Então, assim, eu vi Carlos chegar na Osba. Eu cheguei para concerto da Osba com outro maestro,
que não tinha essa pegada de Carlos de movimentar, sabe, do que ele fez, essa revolução que ele fez na OSBA, e que muita gente critica, mas eu sou fã, absurdamente fã. E aí eu lembro de ir para concerto da OSBA e o TCA, que tem 1.500 lugares, tem até a fileira Z, na Z ela vai para Z1 até Z50, era tipo 5 fileiras, não tinha ninguém, era uma coisa assim muito, era um concerto de R$10, sabe, esse R$10 inteiro é 5,5, e era uma coisa restrita a público, assim, senhorinhas do Campo Grande, Correio da Vitória, Graça, ali com aquela coisinha de música clássica, não sei o que, aí chega Carlos com All Star, pá, cine concerto. Então, assim, era dessa época. E aí, o Sotero começou a explodir mesmo, em 2012, não sei se vocês lembram, o mundo ia acabar, tinha uma profecia maia. Sim. E em 21 de dezembro, olha com data, 21 de dezembro de 2012, Puta que pariu. Ninguém planeja Natal. o mundo ia acabar. Era uma profecia maia, tinha filme em 2012 e tal. E aí eram as maluquices, gente, que surgem. Essas coisas surgem quando eu tô tomando banho, quando eu tô lavando prato. As maluquices, A cabeça não para. As maluquices, minha cabeça é barril. É uma loucura. Pro bem e pro mal. É uma merda. E aí eu tava assim, falando assim, rapaz, tá chegando o fim do mundo. E se eu fizesse uma lista de 30 coisas pra fazer em Salvador antes do mundo acabar, antes do fim do mundo? De Lear. E aí, justamente, eu contei 21 de dezembro, 20 de novembro, fiz a lista, né? A lista tinha de maior loucura, coisas canceláveis hoje em dia, Nossa. até, tipo, sobre pegação, Rio Vermelho, essas sim. coisas. E aí tinha de tudo, tipo, de nadar, e era coisa específica, não é tipo assim, a lista não era Porro da Barca, não. Era de fato, então, era fingir que é rico num pier do Corredor da Vitória, Porra, entendeu? Marta. Era assim, era muito específico. E o Sotero sempre teve a minha cara, no sentido assim, sempre divulguei o que de fato eu gosto, nunca Sim. fingi nada ali, sabe? Perfeito. Então assim, era a minha Salvador. Eu sempre digo que todo mundo tem várias cidades, Sim. né? Não existe uma cidade só, né? Então a cidade de quem é nascido e criado em Cajazeiras é uma, e quem é criado em Estela é outra. Perfeito. E eu lembro, por exemplo, eu era de Tinga, eu era de Lauro de Freitas, eu não era nem de Não era Salvador. nem Salvador. Sim. Olha Eu aí. circulava aqui em Salvador, e eu lembro que meu mundo se abriu absurdamente, assim, não se abriu no bom sentido, se abriu assim para outras realidades. Quando eu vim para a UFBA, porque foi a primeira vez que eu tive que, de fato, comecei a frequentar e conviver com aquele mundinho Zona Sul. Uhum. Sim, E Salvador sim, tem uma sim, Zona sim. Sul, apesar de a gente não falar. Sim. Se você pensar que existe um perfil, um comportamental Sim. da galera que é criada na Graça, na Vitória, na Barra, no Canela, porque muita gente ali estudou nos Sim. mesmos colégios, né? Estão falando de gente que um foi para a mesmo escola nos anos bolha. 90, então assim, era uma bolinha muito específica. Sim. Então assim, eu não consigo conceber uma pessoa que é criada na Graça, estudando no Vieira, e que depois da escola vai todo mundo pro Porto, isso é outra realidade. Sim. Aquilo forma seu caráter para um lado, Exato. que quem estudava em Tinga ou em Itapuã e tal, e voltava para casa e ficava É vendo TV, é outra coisa. São sabe? cidades diferentes. Exato, então assim, são cidades diferentes, entendeu? Então quando eu comecei depois da faculdade, depois da aula, eu vou pro Porto sexta-feira. Eu falei, meu Deus, eu nunca tinha ido no Porto, sabe? Porque minha praia era Ipitanga e Piatã, sabe? Sim. E aí essas cidades... Como é que eu falei isso mesmo? Você falou que você já tomando banho, lavando prato. Pronto, aí é cidade específica. Então, assim, eu lembro a primeira vez que eu fui num pier da Vitória, que eu nem sabia que existiam piers na Vitória, porque eu nunca tinha passado de barco ali, não existia Google Maps, não existia drone. Então, assim, para você saber que a Vitória tinha pier, você de fato tinha que ir lá, alguém te levar, né, para você ver a cidade por aquele ângulo. Porque eu via pelo ferryboat, que era muito longe, Sim. né? Então eu não sabia que ali embaixo, Legal, cada né? prédio tinha um pierzinho. E aí eu lembro que eu fui porque tinha o hotel Sol Vitória Marina, que tinha um mar que não sei o que. Eu falei, tem um negócio aqui com teleférico, meu Deus, meu Deus. Então, assim, as Foi dicas eram muito descobrindo, específicas. né? As dicas eram muito específicas. Então, era nadar no porto até os barquinhos para ver o pôr do sol de cima do barco. Que foi uma coisa que eu fiz com, na época, minha namorada, que hoje é minha esposa. Então, assim, várias coisinhas assim, várias coisas específicas. Era ver o canto gregoriano no Mosteiro de São Bento no sábado, assistir um concerto da OSBA, tinha muita coisa dessa. E o último, eu lembro que era o último dia, faltando um dia, era chorar no pé do caboclo, porque o mundo vai acabar, né? Maravilhoso. Então eu fiz a lista, e aí voou, começou a voar. Você fez a lista e soltou tudo de vez, Eu porque fiz a era, lista era, antes. no, Eu fiz no era Facebook. no Facebook, então o comportamento era diferente. Você postava Eu em soltava grade, por né? dia. Não, eu soltava por dia. Sim. Então Por dia dia. 30, soltei um, 29, Perfeito. Quando chegou, aí depois de 10 dicas, o correio, do nome mesmo, o correio, Pode falar. pegou e fez uma... Pegou, é muito bom, não, pegou. Pegou o quê? O correio pegou e fez uma matéria de 2 páginas, 30 dicas, 30 coisas para fazer em Salvador antes do fim do mundo.
Essa mesma ideia. Claramente, aí botou 30 coisas, e aí botou uma nota assim, caiu na rede, assim, a página Solteira Pobretana está fazendo bem rapidinho. um cantinho assim. Sim. Aí eu lembro que saiu aquilo, eu falei, cara, aí o povo veio perguntar, poxa, você trabalha no Correio? Uhum. Você saiu antes lá, divulgou? Eu falei, não, gente, a minha lista não é aquela, não é essa, a minha lista ainda vai sair e tal. Então eu tive que caprichar mais ainda para mostrar que era diferente do Correio, que a minha era mais engraçada, mais divertida e tal. Foi o momento que a página estourou? Foi. Aí ali veio entrevista no À Tarde, veio CBN, começou um monte de coisa. Do fim do mundo. Fim do mundo. Tá vendo? Tudo Fim no do mundo. gatilho. É muito louco isso, você não sabe de onde vem. Agora mesmo a página, quando eu me afastei do Solteiro um pouquinho no ano passado, por questão de trabalho, e aí tava bem fraquinho. Voltei para Salvador, e aí veio agora em fevereiro, veio o Carnaval. Depois de 3 anos, né? Sou 2 anos sem, mas assim, o último já foi em 2020. Eu sou apaixonado. Carnaval pra mim é Disney, gente. Eu sou apaixonado. Assim como quem é apaixonado por Salvador tem que ser apaixonado Eu sou por Carnaval. apaixonado por Carnaval. É uma coisa absurda. Eu fui dar entrevista pra Band durante a pandemia, que não ia ter Carnaval, e eu chorei no meio da entrevista. Passei vergonha. Foi horrível. Sou apaixonado por Carnaval. E aí, no Carnaval foi a mesma coisa. Então, assim, quando eu tava assim, quietinho, eu falei assim, quando é que vai ser o Carnaval? Quarta, vai ser aqui. Vou fazer uma contagem regressiva para 30 momentos, agora já em vídeo, né? Sim. 30 momentos de coisas típicas do Carnaval. Então, Legal. rapaz, mas voou, é impressionante como o povo gosta. A gente ainda é essa geração BuzzFeed, né? E olha A gente que gosta de a lista, a gente diferença é de gosta. tempo, né? Porque as Funciona coisas vão ainda. se atualizando, mas você fez isso a primeira vez em 2012, 2012 e agora em de novo. 2023. E aí tudo que você a página volta tinha depois. perdido de seguidor no ano passado, Recuperou. viajou, voou. E você falou uma coisa voou de lista, mas demais. não só isso, né? A galera de Salvador é muito apaixonada por Salvador. Sim. Em suas determinadas perspectivas, né? Sim. Com cada Salvador que tem dentro de cada um. Sim. Mas a galera é apaixonada por Salvador, velho. Sim, e aí vamos lá. E aí a página, eu lembro que a página fez o primeiro 1.000 em outubro, ainda em um mês, já tinha lá com 1.000 seguidores, e com a matéria da tarde fez uns 5.000. E fechei os primeiros 3 meses com 5.000. E aí foi. E aí começou e tal. No começo, gente, era muito difícil. Eu lembro que a primeira a entrevista que eu dei foi numa tarde, e eu fui fazer uma coisa que não pode fazer. Não se faz, gente. Quer ler comentários sobre você. Nunca faça isso. Nunca. Gente, eu faço isso. Não faça eu não isso. faço. Não faça isso. Faz mal. Porque assim, mesmo que tenha 90% elogiando e tenha um criticando, você vai se apegar no criticando. Vai. Você vai. Mas, ó, E tem aquilo uma- pode mudar você. Mas tem um máximo sabe? que diz que quando você tem hater é porque você tá famoso. É uma máxima bem escrota. É muito escroto, porque eu não quero ter famoso. Pra Eu quero hater, que né? gostem, entendeu? Sim. Do trabalho que você tá fazendo, né? Tem gente que gosta de dizer, mas tá. Não é meu perfil. Então, assim, aí, por exemplo, na matéria da tarde, eu lembro que tinha um comentário assim, que na época eu ainda estudava para concurso, né? Era da área de direito e tal. Você, mande esse abestalhado, estudar para concurso, Salvador não tem futuro não e tal. Então, assim, porque tava aquele movimento, não tinha página nenhuma. Sim. Não existia, gente, olha só que coisa interessante. Não existia sequer marcas de camisa com baianidade. Porra. Sim. Essas Dila, Vista Sim, Representa, sim, Salva sim. Terra, isso é depois. Sim. Isso é um movimento que veio depois. Pra você comprar uma camisa de orgulho de ser baiano, não existia. Era no Pelourinho, mercado modelo. Sim. E não era pra gente, Mas era pra talvez, turista. você não acha que isso reflete até o momento que a cidade vivia de não Claro. ser uma cidade tão acolhedora? Acolhedora sempre Era uma foi, cidade que estava em mas crise. em crise. Era uma cidade que estava em exatamente. crise. Era uma cidade que estava em crise. Eu lembro em 2012, eu lembro que surgiu o movimento Salvador Viva Me Cuide, que acabou morrendo, que era pra correr colher lixo na praia, eu cheguei a fazer. Uhum. Foi a época que surgiu o Salvador Meu Amor, que hoje é uma rede grande e tal. E aí veio a minha. Foi mais ou menos nessa época, 2012. E aí que veio um movimento, graças à internet, gente, porque a gente não pode desmerecer o poder do marketing Sim. para melhorar uma autoestima, uma visão, a imagem de um lugar. Às vezes o lugar não mudou nada, Sim. mas só Mudou a a comunicação, perspectiva. Perfeito. a perspectiva. É exatamente isso. É exatamente isso. Então, assim, só a comunicação ter mudado, você já tem um outro olhar, porque mudou a perspectiva. E aí você resolve, deixa eu ocupar mesmo aqui, sabe? Era uma época que eu botava o Soladunhão, o Man, e o povo, ainda que tivesse a Jam Session, já existia, já no Man e tal, mas assim, era uma bolha Sim. alternativa, hipster, não sei o quê.
E aí o povo fala assim, é super perigoso porque tem essa favela aí, não sei o que. Não, gente, não tem nada a ver. A favela é um bairro também e tal, não tem nada a ver, super seguro e tal. Porque eu tinha que convencer as pessoas a ir no MAN. Imagina, hoje isso é inconcebível. Porque todo mundo, qualquer pessoa vai no MAN. Mas tinha que convencer, eu tinha que mostrar às pessoas que não era perigoso, 2012, 2013. Imagina. E aí, eu digo que eu queria ter feito jornalismo. Eu mudei de curso na inscrição do vestibular. Minha mãe ali, ó. Você queria fazer jornalismo? Queria ter feito jornalismo. Minha mãe ficava assim, não faça. Faça direito, faça concurso, pelo amor de Deus, pra ter estabilidade. Tá na veia, né? Tá na veia. Né? Pra fazer. E aí eu mudei. Aí eu fiz direito e tal, troquei pra direito. Nunca gostei. E eu digo assim, como a gente não sabe. Eu não me arrependo de nada de ruim que aconteceu na minha vida. Nada, porque tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. É um negócio impressionante. E tudo, às vezes, você tem que olhar. Às vezes aquilo te quebra. É um papo de coach isso. Ridículo, mas é verdade. Olha pra câmera. Dá um corte pra gente. Mas é ridículo. Eu não sou assim. Eu sou zero otimista. Eu sou o cara da Lady Murphy, que as coisas vão dar errado, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu sou assim, de fato. Eu espero muito pior em várias coisas na vida. Mas eu não me arrependo, porque eu entendo a vida como um rio que vai pra frente. E toda a experiência boa e ruim vai acumulando naquele rio que você vai embora. Então, assim, você já pensou, se eu tivesse feito jornalismo, não ia ter solteiro. Não quer dizer que seria bom ou pior, seria diferente. Sim. É tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Até porque você talvez fizesse isso de uma forma profissional para os locais onde você ia trabalhar. Então, eu não ia fazer página nenhuma. E outra, não só isso. Eu tive esse insight quando eu fui pro conselho da OSBA, eu saía com o pessoal depois, a gente ia beber e tal, comer alguma coisa. E aí a gente tava todo mundo na mesa assim, conversando. E aí eu fui falar assim, não, mas é porque Salvador de fato não frequenta Santo Antônio. Só que eu tava com um monte de músico, gente da Facom, não sei o que, tinha assessor de imprensa ali. Quem disse que ninguém vai pro Santo Antônio? Quem não vai são seus colegas, a gente vai há anos. Falei, ou seja, se eu fosse desse ambiente também, eu não ia ter a inquietação de que as pessoas não curtiam Salvador, porque eu iria participar disso, e também não teria Salvador aproveitando. Então, assim, a gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada. As coisas acontecem. Muito louco isso, né? É muito louco. E não quer dizer que esse é o melhor. É aquele filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Ganhou o Oscar, gente. É exatamente aquilo. A gente tem, cada escolha que a gente faz, desde eu vir para este podcast hoje, não ter saído, constrói uma teia muito louca. Gente, que cuidado de maconheiro, gente. Mas é verdade. É isso que eu ia falar pra ele, porra, peraí. Eu sou a que mais falo no programa e hoje eu tô aqui no coach motivacional mesmo. Tô aqui ouvindo, né? Mas é real, mas é real. Essa, velho. Mas é real. É muito louco isso. Porque, por exemplo, a partir do momento que eu conheci vocês, a gente já está se conhecendo, a gente vai se adicionar, não sei o quê, e já vai ter um outro, a teia já vai para um outro lado, que a gente não faz a menor ideia. Que se eu não tivesse respondido o seu direct, seu e-mail, eu não ia conhecer você, então eu já estava aqui com a câmera ligar. Aí não, você conheceu o meu chefe, trabalhou com... É muito louco isso, gente. Então, assim, a gente tem que olhar pra frente. Só a favor disso, olhar pra frente. Então, assim, eu não tenho como saber como seria a minha vida, né? Pra cada pequena escolha de botar o copo aqui ou aqui, de ter feito jornalismo, feito direito, né? O que eu sei, a vida que eu tenho hoje é essa, e a gente faz planos, e se a vida for pro outro lado, se adapta o plano e vai embora. Perfeito. É assim que eu lido. E eu sou grato por todas as escolhas que eu fiz, né, de ter feito isso, do que aquilo, porque a gente não sabe, não faz a menor ideia. É muito louco isso. É doidão Papo cabeça. Mas é muito louco. Porque assim, minha vida fez assim depois do solteiro. É muito louco. É isso que eu ia te perguntar. Quando é que você percebeu assim, não, eu preciso deixar o direito de lado, porque hoje, além do solteiro, você trabalha com marketing digital. Sim, porque é isso. Porque, aí assim, eu tive a página, continuava ajudando para concurso. E aí eu lembro que em 2014, Painho virou para mim e falou assim, olha, você não está sendo chamado em concurso nenhum, porque você está estudando igual a sua cara, e você não vai entrar em 2015 sem trabalhar. Então, resolva a sua vida. Se você vai, eu tinha uma OAB, uma chamada. Então, resolva a sua vida, porque você já está com 25, acho que já 25 anos, aqui em casa, brincando aí de internet. Meu pai, hoje ele fala, meu filho, cadê o seu trabalho? Mas na época, hoje ele gosta de falar, meu filho tem um blog, boa merda. Mas, e aí na época ele jogou duro. Eu falei, cara, não vou. Então eu já estava pronto para botar meu currículo na Livraria Cultura. Assim, porque eu não vou trabalhar advogado, não gosto, não adianta, não gosto. E olha, a loucura da vida.
O Catraca Livre fez uma matéria sobre mim, sem nem me consultar, sem nem me entrevistar. Pegou, Catraca Livre. Catraca Livre. Pegou matérias avulsas que eu tinha dado, G1, blá, 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 fez uma matéria. E só fez porque o fundador, já falecido, do Catraca Livre, Gilberto Dimenstein, era casado com Ana Penido, que é baiana. Que é baiana. Então, assim, a gente não sabe de Nada. Porra nenhuma. nada. A gente não sabe de E nada. o universo tá ali se A movimentando gente mesmo não sem sabe saber. de nada da vida. Nada, nada. E aí, Então, assim, outro boom. se Ana Penido, se Gilberto Dimenstein não fosse casado com a baiana, ele não seria impactado no conteúdo de Salvador. E foi. Sim. Foi. E aí Então deu outro fizeram a boom. matéria. Quando fizeram a matéria Catraca Livre, não foi melhor do que boom. Foi proposta de emprego. Porra! Aí fizeram a matéria. E aí, um gerente da CVC, lá em São Paulo. Uhum. A CVC, gente, só contextualizando, ela é uma operadora. A gente vê as lojas, nos shoppings, as agências, mas ela também é uma operadora, né? Ela monta pacotes, ela Sim. contrata hotéis e tal, monta pacotes que são vendidos no varejo, né? Que são os shoppings, nas pontas, né? Que você vê a loja CVC. E aí, a CVC era dividida na época, né? Em departamentos. Então, tinha um departamento Salvador, departamento Bahia, Perfeito. sabe? Então, tinha um gerente, tinha uma equipe, tinha um supervisor, tinha não sei o que, cuidava como se fosse uma parceria do supermercado. Sim. Então, assim, Salvador era um produto, Praia do Forte é outro, Morro de São Paulo é outro. E aí, um cara mandou uma mensagem, o gerente, que hoje é meu amigo. Ele mandou mensagem. Ó a vida. Aqui, tô falando de tal, trabalhando no CVC e tal, tô gerente aqui do Produto Bahia. Estamos com dificuldade em Salvador. Porque não se atualiza, porque não tá vendendo bem, né? Porque toda a questão que estão perdendo para Marcel, para Fortaleza. Eu vi uma matéria sua, Olha Sabe? que legal. eu posso te ligar? Falei, porra, tá bom. Não era nada, gente, não era nada. Dei meu telefone. É meu amigo hoje, mas esse vagabundo ficou 1 hora comigo no telefone. 1 hora. 40 e tantos minutos. Já tava sim. pedindo dicas ali, já. Consultoria. Aí ele é inteligentíssimo, ele sabe muito mais do que eu, mas como ele morava em São Paulo, né, então ele queria ter uma visão assim de quem estava se pondo aqui. Sim. E aí ele, isso, e aquilo, e não sei o que. Não, você pode fazer isso sem sair falando. Falei tudo. Falei, ele agradeceu, obrigado, valeu, tchau. 2 semanas depois, ele entrou em contato de novo. Tô indo para Salvador para me reunir com o nosso time daí e tal. Queria te apresentar. E aí, resumindo, veio a proposta de emprego. Criaram um cargo para mim. Que legal. Eu passei 6 anos na empresa, Uau, Nossa, até legal. vir a pandemia. Painho ficou sossegado. Ficou sossegado. Até no começo ele não gostou, porque o salário era baixo no começo, mas cheguei a gerente, fiquei 6 anos. E estaria lá até hoje se não fosse a pandemia. Nossa, Era a minha cachaça. Eu massa. amo turismo, amo viajar. Sim. Então, assim, ver os bastidores. Era fácil. Eu tava lá até hoje. Eu não pensava assim, eu vou pra onde? Mas você Eu tava saí ali no daqui. marketing? Era um Era cargo marketing. específico de marketing. Não tinha um que setor de massa. marca, era todo concentrado lá, né? Então era uma coisa assim, meio ligada assim, Uhum. meio nas coxas. E aí criaram um setor de comunicação, de marketing, de treinamento, criação de produtos, de roteiros e tal. E aí eu passei 6 anos. Aí passei de analista, supervisor, gerente e tal. E aí, de novo, falar o negócio da teia. Eu lembro quando o cara desligou, e aí eu falei para uns amigos, falei assim, você é idiota, você tinha que ter cobrado R$100 a consulta. Ele, tá bom, ele ia desligar. E Ia não acabar sabe, de parar, ia parar. Sem ficar ali. Estou dizendo que é para fazer coisas de graça, não. Eu Uhum. estou dizendo que a gente não sabe de nada. De nada. As oportunidades acontecem. Então, assim, a gente tem que ter uma maturidade e um feeling. É feeling. Sim. É E verdade. eu vejo tanto coleguinha com uma ganância, uma ambição, Perdendo metendo por os pouco. pés pelas mãos. Nossa Senhora. Não estou dizendo que eu sou mais experiente, mas eu tenho 10 anos já nessa brincadeira. Então, assim, eu vejo gente assim, não só faço tal coisa se me pagar. Eu falo, a vida não é bem assim. Não é, assim. não é. Não é assim. E a vida dos negócios, É um sobretudo. Claro, sabe? é network, é não sei o quê, é não sei o quê. Exatamente. Então, assim, eu espontaneamente dei a consultoria, criei uma simpatia, um vínculo, que ele gostou, que quando ele veio em Salvador ele quis me apresentar. Uhum. Se eu tivesse cobrado na mesma hora o telefone, que ligação ia fechar, ia morrer. Eu não sei o que eu ia estar agora. Sim. Você ia ter esses R$100 que ia acabar em um dia. Ponto. Sim, Não sei. exato. Eu poderia ter... Sim, poderia sim, ter pago poderia. e poderia ter feito a mesma Sim, coisa, seguido, poderia. poderia, mas também poderia ter fechado uma porta. Não A sabe. gente não sabe. Exatamente. A gente não sabe, entendeu? Então, o que tem de gente até hoje, amigos, fala assim, você é idiota, você faz coisa de graça, não sei o quê. Nossa, agora mesmo, caso recente. Abriu a Starbucks em Salvador. Sim. E aí, desde que surgiu o povo do Sotero, por isso que eu digo que a comunidade, o gostoso da página, é que, por exemplo, quando eu fico sem postar, o povo manda. E é uma Isso, que comunidade, legal. não é o influenciador Yuri.
Não é isso, entendeu? É comunidade. Todo mundo gosta de contribuir, de participar daquilo ali. Criou uma comunidade. O Starbucks, gente, é um seguidor, que tem contatos na Secretaria da Fazenda, a Juseb, junta comercial, tipo um negócio desse. Uma fofoca lá de dentro contou que alguém tinha registrado o CNPJ do Starbucks em Salvador. Foi assim, falou assim, rapaz, alguém, Foi um uma amigo fofoca. meu, foi uma fofoca. Assim, um amigo que trabalha não sei aonde, na Juseb, disse que vão abrir dois Starbucks em Salvador. Aí me mandou já o cartão CNPJ. Puta que pariu. Starbucks no Iguatemi, Starbucks no Shopping Bar. Eu falei, cacete, vai ter Starbucks, não é possível. Tô dizendo que é o melhor café do mundo, não é. É Mas só a presepada. É a presepada. Não é o melhor Já café do abriu. mundo, mas é o melhor marketing de café do Sim, mundo. sim, a maior rede de cafeteria do mundo. Porra. Do mundo. E é uma marca é interessante, assim, como será que foi quando veio o primeiro McDonald's pra cá no Rio Vermelho, sabe? Então, assim, é claro, é uma marca global e você tá vendo, isso de certa forma, te faz pensar em Salvador como uma capital evoluindo, se desenvolvendo, né? Então, assim, opa, tá sendo sinalizado por algumas marcas, porque essas marcas, como franquia, elas não autorizam abrir em qualquer lugar. Deixa eu pegar Então, acho isso um massa. gancho aqui pra contar uma experiência desses dias. Eu fui no Shopping da Bahia pra ver o bendito do Starbucks. Não, vou lá, todo mundo falando, deixa eu ver como é que tá. Já tinha ido em outros estados. Chegou lá filas e filas e filas intermináveis. Eu fiz, não, vou pegar fila pra tomar um café. Tem 50 cafeterias aqui, eu faço isso outro dia. Sim. E aí, essa semana, uma amiga minha de São Paulo está aqui. E eu falei, não, vamos logo no Starbucks, a gente senta lá e toma um café. E aí a gente estava sentado no Starbucks conversando e ela dizendo, amiga, você já foi no Starbucks em outros estados. Você não sente a diferença, não? Olha o Starbucks aqui e o Starbucks da Paulista, por exemplo. Você entra no Starbucks da Paulista, é todo mundo no silêncio. Todo mundo no seu computador, no celular, fica com o seu cafezinho ali. Até as meninas que chamam pelo nome, Anne, chama baixinho. E você vai no Starbucks do Shopping da Bahia, é aquele zum. É aquele, o cenário Salvador. É cultural. É cultural de Salvador. Então é uma marca que é mundial, né? Que tá dentro de Salvador e que vai pegar um pouco do gancho de Salvador. Vai, isso não tem como. Sim, é uma cidade de personalidade forte. Eu sempre digo isso. Salvador tem gênio forte. Então isso perpassa. Reflete mesmo, muito, claro. né? E aí o que aconteceu no Starbucks? Que aí saiu, eu lembro que eu mandei para o pessoal da Metrópole. Disse, olha, vai sair. Aí atestaram e deram, junto com a Lolo Bahia, eu acho, a notícia. E aí eu postei. Aí sempre vem, boa merda, não sei o que, não sei o que. E aí eu vi alguns coleguinhas falaram assim, o pessoal veio me perguntar onde vai abrir Starbucks. Não vou dizer porque não estão me pagando, não vou fazer publicidade. Nossa. Aí eu fico assim, pensando. O post do Starbucks em Salvador, tipo, é um meme, eu fiz um meme. Eu fiz um meme assim, tipo, que Recife não ia ter Starbucks, Salvador tinha, né? Porque Recife faz presepada com a gente. Voou demais, engajou absurdamente, me rendeu seguidor, ajudou a divertir pessoas, as pessoas compartilharam, mandaram para amigos pernambucanos, então não sei o quê. Então, assim, beleza, você tem uma página de dica, de conteúdo, e você quer clientes, né, que paguem para sair o conteúdo ali, mas em compensação, o cliente só vai te procurar se você produzir conteúdo relevante, se a sua audiência for engajada. Exato. E tem conteúdos, tem notícias que ajudam a engajar a sua audiência. Então você teve ali um pagamento de uma outra forma. Exatamente. Com estratégia inteligente. Exatamente. Então, assim, até que ponto de novo é feeling. Uhum. É feeling. Que eu vejo gente nova chegando e eu fico Sim. assim. Aí eu vejo assim, convidado de um restaurante X que inaugurou, então não sei o quê. Aí não vou postar nada, porque meus conteúdos são todos, eu tenho um contrato e não sei o que. Bom, beleza. Mas ali você pode fazer uma conversinha com o dono do restaurante. Passa pra cá, aprenda pra cá. Tá vendo? Você não sabe, bicho, de nada. De nada. Pode ser que não renda, mas pode ser que renda. Sim. Pode ser que você faça, às vezes assim, você divulgou aquele restaurante, ele gostou da sua divulgação ainda que seja de graça, ele te indica pra alguém, aí você tem um trabalho, você não sabe. Ou o próximo Eu não estou dizendo que é pra você agir interessadamente em tudo na sua vida de forma oportunista, não é de jeito nenhum. É deixar as coisas, é ter o feeling, entendeu? E deixar as coisas andarem, sabe? É assim que eu lido, pelo menos porque em negócio, nessa área de negócios, né? Esse processo de articulação, né? Você pode botar a banca ali agora, mas assim, você não sabe. A cubana, meu Deus do céu. O negócio do maltado da cubana. Não sei se pra quem não conhece. Eu tenho uma sobremesa na cubana que é um maltado de coco, que é um sorvete de coco batido com leite, mas não é milkshake, ainda tem leite em pó e tal, tem algumas coisinhas. Eu conheci através de um amigo que
Era uma sobremesa muito perdida no cardápio, mas ela tinha uma relação afetiva com ele, porque a avó dele gostava de tomar. Legal. E ele postou no Instagram, o que é isso? Porque na cubana pode tomar a mesma coisa. Uhum. Ah, é maltado de coco. Nunca ouvi falar, porque era perdido, completamente Sim, perdido no Ninguém cardápio. podia. Aí um belo dia eu fui, eu postei foto e tal, e virou um movimento. Não quer dizer que sempre que eu faço isso acontece. Sim. Mas assim, se a cubana, eu fui na cubana do Elevador Lacerda, se a cubana fosse na, como é, né? Tem na Pituba. Se eu fizesse isso na cubana da Pituba, jamais teria o engajamento que teve. Como foi? Um copo de vidro com branco, milkshake, com o dia tava lindo, com enquadrado no elevador, com a Bahia de Todos os Santos azul, Todo assim. cenário. Todo um cenário, aquele copo na balacha do Elevador Lacerda, pronto. Deu tchan. Né? Sim. Se eu tivesse ido para outra cubana, não teria. Então, é o conjunto. E aí começou o movimento. As pessoas foram seguindo a dica do solteiro. Aí eu compartilhava. E fiz isso por uns 3 anos. Uns 2 anos. E eu, pô, se a cubana já está te pagando, eu sou amigo, todo mundo da cubana, meus amigos. Eu assim, não, mas também Tá não tudo tem certo, nada a ver. tem Não foi por problema. isso. Não foi por isso, exatamente. A cubana, eu vou falar de coisa afetiva, é uma sorveteria que meu avô levava minha mãe. A sorveteria em si. Então, assim, e minha mãe, por sua vez, me levou. Então, assim, é minha sorveteria preferida, Tem ponto. história. E assim, gente, a cubana é de 1930. Quem sou eu? Não vou falar da cubana porque eu sou só trabalhando. E daí? Foda-se! Mas é foda-se, meu. A cubana é 1930, bicho. Acorde pra maior que vida. tudo É muito isso. maior do que a sua páginazinha do Instagram, Pois cara. é verdade. Sabe? A cubana tá desde 1930. Ah, vai fazer 100 anos ali no Elevador Lacerda. Perfeito. Daqui a 7 anos vai fazer 100 anos. Aquela história, né? Eu vou levar o pessoal pra lá. Aquele lugar vai dizer se vai continuar ou não. A cubana já está ali. Essa Exato. coisa já está ali. Exato. assim, Não foi modinha. Não foi modinha, Já está esqueça. ali. assim, Não só está ali, todo como mundo. se expandiu. E tá no Isso, Pelourinho, tá na Pituba, tá na exatamente. Itaigara, tá no Rio E Vermelho. todo mundo tem Assim, uma história com a cubana, né? Então, assim, não vou postar. Não tem nada a ver. Então, assim, foi um movimento, pra mim, foi super legal, porque as pessoas começaram a achar, e começaram a pedir maltado do solteiro. O produto, a venda do produto disparou Não e foi virou um dos isso, mais eu tô com vendidos. vontade de comer. Tem muito leite, tome um Ih, lactase. meu Deus. Eu acho que você sabe que eu tenho intolerância, então. Quando eu tomar 2. Isso. Então, assim, disparou, viram os produtos mais vendidos, o sorvete de coco acabava, não sei o que. O maltado você faz com qualquer sabor de sorvete, nós vamos pedir só maltado de coco. Sim. Algumas pessoas começaram a pedir maltado do solteiro. Então, era divertido. Aí o pessoal cubano agradecia. Virei amigo do pessoal, então assim, e seguimos assim, sem eu cobrar nada, e nunca pensei em cobrar. Aí um belo dia, eles resolveram fazer uma cerimônia para me nomear embaixador do maltado de coco. Uau. Ainda sem dinheiro. Que legal. Só a referência. Não tem problema. Eu chorei quando eu recebi. Porque eu lembrei do meu avô. Eu choro por tudo, não é, pai? Mas eu chorei quando eu lembrei do meu avô. Eu disse, caralho, meu avô que vinha pra Cubana, que tinha trabalhar no comércio, subir o elevador e parar na Cubana. Agora eu tô aqui. Eu vou chorar. Merda. Então, assim, agora eu tô aqui, né? Tipo, tem alguma relação com esse pessoal, porque da Cubana tá na 3ª geração da família, né? Era do fundador, passou daqui, avô tá nos netos agora. E aí, assim, eu tenho uma amizade hoje. Amizade, ponto. E seguimos assim, sem nunca envolver o dinheiro. Quando chegou esse ano, anos depois, estamos falando de coisa de 2018, 5 anos depois, a gente conversando, aí inaugurou a nova Cubana, Itaigara, eu fui, falei assim, eu falei, poxa, a gente podia bolar uma coisa pra esse verão. Aí meu amigo, que é um dos novos, falou assim, bora fechar, eu vou contratar você pra alguma coisa. E veio. Sim. Natural. É porque eu fiquei esperando 5 anos o dia que fosse me pagar. Não. Como não? Fizemos um contrato, fizemos uma ação maravilhosa, uma campanha, o que eu fiz? Aí eu bolei assim na hora, a gente sentou na mesa, a gente faz assim, assado, então assim, a Cubana tem espalhado Cubana em vários lugares de Salvador, então vamos fazer dicas de verão com um roteiro que sempre termina na Cubana. Porra, Bala. perfeito. Então assim, um roteiro na Cubana do Elevador, outro no Pelourinho, outro no Rio Vermelho, outro na Pituba, então a Pituba era pedalar na orla, chegar, e aí a gente prova produtos diferentes em cada Muito Cubana, bom. né? Massa. Então no dia a Cubana pegava, falei, o que é que eu vou fazer turismo pegar? E por coincidência, tava tendo o festival do parque, no Parque da Cidade, com tomate, que eu amo. Que massa. Show de gratuito, então assim, eu vou pro show e depois do show eu tomar um sorvete. Então assim, então foi isso. E aí acabou o contrato em janeiro e a Cubana continuou aparecendo. Porque é a minha sorveteria preferida e acabou. E eu não vou bater pé de nada, porque, de novo, é uma sorveteria de 1930 e que assim como, então assim, da mesma forma, é uma via de mão dupla, da mesma forma como se eu ficar muito resistente, como muitos influenciadores e criadores de conteúdo fazem,
o conteúdo da Cubana, a Cubana em si é um conteúdo que também rende engajamento justamente do centro de comunidade, Sim. das pessoas apaixonadas por essa sorveteria que tem quase esse ano na cidade, e tem relações com a sorveteria. Yuri, a gente traz aqui a perspectiva de, por exemplo, quando a gente escolhe a galera pra vir pra cá, né? Quando a gente entende que aquela pessoa tem um perfil do Pode Viral, é porque a gente tá ali olhando o engajamento da pessoa, não necessariamente seguidores, né? Você é um estouro, a página é um estouro, mas não necessariamente é isso que chama atenção. São as estratégias de marketing ali usadas que a gente fica com a anteninha ligada e a gente sempre pensa na parte da monetização. Sim. E sempre quando a galera vem aqui, né, a gente pergunta, quando foi que você virou a chave e começou a monetizar? Não é essa pergunta que eu quero te fazer, até porque você já fez várias provocativas falando que você continuou sempre trabalhando para que não precisasse viver de monetizar a página e nem ficar fazendo permuta. Isso daí foi uma escolha de Yuri. E tá tudo bem, tá tudo ok, né? E é por ansiedade, gente. Como é uma assim? questão de, eu sofro de ansiedade, Sim. não diagnosticada, mas eu sou ansioso. Sim. E na pandemia, por exemplo, quando eu perdi meu emprego, e aí eu fui correr, aí eu fui trabalhar no Sebrae de consultor e tal, que não é fixo, mas assim, eu tinha clientes e tava ali, mas tinha meses que não tinha cliente. Sim. Eu surtava. Eu não consigo, eu admiro muito quem consegue. Larguei meu emprego para me dedicar a isso aqui. Eu não consigo, porque eu preciso, não só, não é uma questão do dinheiro que cai todo mês, é uma questão de ocupação, Rotina. de rotina. Perfeito. Se eu não tiver, eu prefiro ter uma rotina explodindo de coisa. Difícil, né? Por exemplo, amanhã, amanhã eu tô no plantão, então tô até sábado. Sábado de tarde e domingo vão ser os dias na janela da minha semana que eu vou ter que correr para produzir conteúdo. Eu prefiro que seja assim, do que eu, durante a semana, Ficar ocioso. mas eu vou produzir para quando eu tiver público. Não consigo. Eu não consigo. Porque eu não vou produzir. Porque eu vou Perfeito. ficar, minha mente vai bloquear, vou ficar ansioso, sabe? Vou comer dentro de casa, ver TV, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, eu prefiro sempre ter um trabalho, não quer dizer que seja um emprego, eu não sou CLT, por exemplo. Eu preciso ter uma ocupação, Yuri, pessoa física, para que o Sotero possa circular naturalmente. Porque senão eu dou um piripaque. Isso tá dando certo há 10 anos, Há né? 10 11 anos. É Então isso, tá tudo certo. E assim, tem uma característica diferente dos influenciadores que nós Que vem trazemos aqui. aqui, porque a galera trabalha diretamente com o marketing pessoal, Uhum. sacou? marca pessoal. A marca pessoal é muito forte. Sim, sim. Você A minha não, trabalha meu com Instagram é comunidade. fechado. Você trabalha com comunidade, então aquilo dali realmente passa a ser um hobby seu. Isso. É muito mais um hobby do que uma prestação de negócio, conta no né? final Sim. do mês. Eu acho que, por exemplo, já passou do tempo de... Eu tenho um site, né? Isso sem dúvida, óbvio. Era impressionante o quanto eu dava consultoria. Eu dava consultoria no Sebrae de marketing digital, de criação de conteúdo, durante a pandemia. Então, eu perdi meu emprego, fui trabalhar com isso, surgiu essa oportunidade, corri assim, mas eu, na mesma semana, saí caçando, porque não dá. E aí, em paralelo, foi quando eu comecei, eu já fazia público Sotero, mas eu comecei a levar mais profissionalmente. Sim. Eu falei assim, não, eu vou ter meta, assim, eu preciso ter pelo menos 2 jobs por mês. Eu tenho que ter, Massa. entendeu? Eu tenho que ter, Isso é importante. né? E aí vai levando a sério. E aí eu falava eu atendia pousadas, hotéis, Litoral Norte e tal. Eu falava assim, você não tem um site ainda? Que absurdo! Você sabia que o Instagram pode acabar amanhã? E eu igual. É insegurança, né? Não só, eu acho que não casa só de ferreiro, insegurança. né? Exato, é casa de verdade. ferreiro. E não só insegurança, mas tem uma parada também que é cultural da nossa época. A gente ainda tem esse contexto de, Nós tipo, somos porra, millennials. um site legal. A galera jovem não tá nem aí pra porra de site. Mas precisa. Precisa, a gente sabe que precisa. E a gente na área sabe demais que precisa, exato, sacou? exato. Mas é muito da nossa Da geração. nossa É, geração millennial. Muito É, não completamente. precisa falar qual é a geração. Mais 30. Tem jeito. Não, e eu digo assim, por exemplo, aí é questão mesmo de organização de conteúdo, pensando em estratégia mesmo. Eu não tenho um conteúdo organizado. Então, por exemplo, ontem um seguidor me pediu, poxa, cadê aquela dica de não sei o que do Ferryboat? Foi um negócio que saiu há 2 anos, está perdido lá no feed. Sim, Eu nem sei fala. achar. E aí eu mandei para ele. Assim, um site minimamente para organizar o conteúdo e verdade. compilar e categorizar. Ainda mais eu lido com dica, então assim, as pessoas querem roteiro, querem as coisas. Se eu pudesse organizar Sim. isso, já seria mais uma fonte de monetização. Sim. Eu poderia ter Perfeito. banner. Sim. Então assim, são coisas que eu queria fazer, mas pela escolha de trabalhar um bocado,
acaba não dando tempo. Mas assim, dá tempo, é questão de prioridade. Sim, É prioridade, são prioridades. Teve uma coisa que você falou aí no comecinho que eu fiquei super curiosa e aí é te provocando mesmo. Sim. Eu odeio a palavra influencer e vocês não vão me ouvir falar influencer. Qual é a treta? É preconceito. É preconceito mesmo. É preconceito. Eu acho que é uma categoria. Eu acho que a palavra foi banalizada. A Sim, palavra é a síndrome foi... do blogueiro, não? Não, também não Não. gosto de falar blogueiro, não. É Falo, não. isso, porque rola uma síndrome do blogueiro de você Sim, falar, né? não, eu não quero ser blogueiro, não sou blogueiro, sou tal. Essa síndrome. Sim. Talvez seja pra não ser rejeitado, não se me Isso, julgarem. isso, Sim. ó, Mas eu eu tô não- fazendo aqui, mas eu sou criador de conteúdo, não sou é, blogueiro, é. sacou? Tô um nível, tô em outra prateleira. Eu acho. Eu não gosto de me ver falando, não penso em falar, assim, meu Deus, é feio. Não, eu não influencio ninguém, para com isso. O quê? Não, é porque eu não gosto. Eu... É porque eu acho que as pessoas não são, as pessoas estão. Eu sempre acho isso. Sim. Eu acho assim, da mesma forma que você constrói uma reputação, você demora séculos pra construir, ela derruba da noite pro dia. Sim. A depender da merda que você fizer. Porra, mas eu concordo com você em Então eu partes. prefiro o estar, entendeu? Então, influenciar, você está. Tem coisas que eu posto, todos os perfis postam, que não influenciam ninguém. Que o post flopa É e o que morreu. você acha. Não, é que morreu. E morreu Não, ali. velho, porque Resultado quando você... imediato. Não, é porque você tá E criação de acostumado... conteúdo, você de fato está criando conteúdo. Sim. Todos somos criadores de conteúdo Exato, em tudo. na Tal. verdade, todos nós somos influenciadores. Sabe o que eu vou falar depois que eu não gosto? Assim, eu jamais. Você tem coragem de preencher uma ficha e botar profissão influenciador? Eu não tenho jeito nenhum. Mas se é porque se eu fosse influenciadora, se eu trabalhasse somente com isso, sim. Teria, Então, não é teria... preconceito meu. não teria Eu acho. objeção. Entendeu o que é Foi preconceito meu? banalizado muito a palavra. Se criou um estereótipo Estereótipo, de pessoas que são influenciadores digitais, são pessoas que estão na internet fazendo nada. E não estão Isso. trabalhando com Isso, aquilo, isso, exatamente. Não, E aí, a Justamente gente pra não carrega querer me muito identificar esse com você não isso. associa com um trabalho isso. sério, né? Tipo assim, quando eu vejo, que hoje já é uma realidade, você fazer pesquisa em escola, com geração de 12 Sim. anos, tá na puberdade e tal, e você já ouve gente falando, quero ser influenciador, Sim, né? Sim. E a gente julga, eu julgo, Uhum. né? Muita Não, gente julga, de forma eu inconsciente. tenho um filho- A gente julga, porque assim, calma, não é profissão, isso não é profissão, calma, eu fico assim, não é profissão, não é profissão. Não tá entendendo. Eu tenho um filho de 14 anos que quando ele tinha, sei lá, uns 7, 8 anos, ele me falava. Eu falava, e aí, filho, você vai querer ser o quê? Ou jogador ou youtuber? Caralho, aquilo era Morri. eu arregalava o olho e falava, filho, vamos conversar direito sobre isso, porque youtuber não vai dar. Não era nem o jogador. Uhum. Youtuber não vai dar. Ah, mãe, porque aqui... Não vai dar. Não vai dar. E depois, tipo assim, porra, tem uma galera que sacou com isso, tipo, porra, destruir a carreira do menino. O menino nunca mais É ser muito youtuber. louco, porque se você pensar assim, YouTube, o que é que o YouTube faz? Ele é um comunicador. Exato, É um exatamente. comunicador. Sim, A diferença é que tem gente comunicando numa redação de jornal, Uhum. né? Exatamente, E tem gente bicho. que tá comunicando no YouTube. É porque a gente demora Só que um pouquinho de se adaptar com as é coisas, né? bizarro. Nossa, é porque eu tenho uma opinião muito... Eu sou muito bizarro. velho, gente. Eu sou muito velho. Isso, coroa. Uma alma velha, entendeu? Então, assim, eu acho importante... é horrível isso. Eu vou falar assim, eu acho importante... Aí, ó, Pronto, acabou. Eu acho importante... Pra mim, trabalho... Você tem que ter... Eu acho que trabalho forma a gente, entendeu? Forma, muda você, Sim, sim. sabe? Eu E acho... traz experiências. Cria experiência de relacionamento, Sim. ter chefe, sabe? É bizarro. Será que é coisa de capricorniano? Isso não sei, mas assim, eu gosto muito de trabalhar, gosto de trabalhar. Eu acho importante, assim, eu tenho muita preocupação com quem, de fato, já sai da escola direto para essa vida de YouTube, assim, e não sabe o que é um não, por exemplo. Sabe? Tipo assim, você ceder coisas O no relacionamento limite, né? interpessoal, o Sim. limite. Não estou dizendo que é o único caminho, entendeu? É que eu acho importante. E eu hoje não gosto disso, porque eu fico assim, poxa, mas não dá pra ter os dois, não dá pra ser os Sim. dois, não dá pra brincar ali um pouquinho e aí ter os dois trabalhos. Não estou dizendo que não seja a profissão, Sim. dá muito trabalho. Quem trabalha com isso sabe que dá muito Dá trabalho. muito trabalho. Mas, poxa, assim, você ter que, sabe, conviver com gente que você não gosta de você. Sei que na escola já tem isso, mas é diferente. É diferente. Não é escola. Pelo contrário, o tanto de problema que eu tenho hoje com a equipe, justamente pessoas que acham que trabalho é escola e não sabem o que é trabalho. Eu acho Sabe? que todo mundo deveria ser estagiário em algum momento da vida. Claro. Sim. Ponto. Importante. Exato. Pra mim, assim, de verdade, você precisa pagar seu pau. Exato. Sacou? Porra, velho, não tem experiência.
mais foda do que ser estagiário, pra humilhação e pro bem. Exato. Sacou? E é o que você você vai faz com fazer- essa humilhação que vai dizer Que vai que você é celebrar você. Exato. eu consegui um estágio, eu como publicitária, na época da faculdade, consegui um estágio na área de marketing. Foi fazer o quê? Tirar xerox. Sacou? É tipo isso. Uhum. Você tá ali na porra da Falando em faculdade. pé. Tô ali na área. A galera ainda disse que o estágio é na área. Tirou gelo. Fica tirando xerox. É. Sacou? O que é que você vai fazer com isso? É É isso. você que decide. Fui humilhado. Então, já tive chefes péssimos, já tive chefes O que é que eu quero da maravilhosos. vida? Então, assim, tem gente que pega aquela informação e fala, né, o sonho do oprimido é ser opressor. Aí, quando tá na posição de chefia, faz a mesma coisa. né, produz. Exatamente. E tem gente que pega aquilo ali e entende assim, porra, o Você mundo não melhor. é como eu quero, sabe? Eu posso fazer isso, fazer aquilo. Sim, sim. É bizarro, porque a gente tá dando um discurso muito mais 30, millennial, né? É verdade, é verdade. Mas, eu não tenho filho ainda, mas eu gostaria, quando eu tiver, que ele passe por essa experiência. O que ele vai fazer depois, não sei, mas eu acho que é importantíssimo. Então foi importante. Para formar cidadão, Importante. pessoa, Isso, sabe? e até fundamental, porque assim, qual é o tipo de conteúdo que estamos levando pra internet? Exatamente. Pronto, isso é outra O coisa. que é que eu vivi de experiência que eu Isso é posso outra levar coisa. pra internet? O que é que o Exato. menino de 12, 13, 14 anos viveu? É muito né? louco O que é isso, que a sabe? gente tá Assim, colocando? É muito louco, as assim, o que é que eu pessoas? digo assim? Não tem código suficiente. Não tem. Não tem, bicho. Uhum. Não tem código, não é regulamentado, várias questões, Não várias tem questões. diferença. Então, assim, por exemplo, hoje, e são realidades que nós vamos conviver com isso e o mundo vai se adaptando, Sim. né? A partir do momento que vai surgindo alguma coisa fora a bolha e dá merda, e vai... O que era Lucas Neto antes, o que é Lucas Neto hoje? É um Hoje outro não é- ser humano. Hoje não é muito diferente de Xuxa. O que Xuxa era Sim. para a geração Sim, anterior. perfeito, perfeito. Porque o que acontece? Todo esse universo, ele não tem o básico, assim, sempre existiu comunicação infantil. Vamos pensar em YouTube para criança, que você estava falando do seu filho do YouTube. Minimamente existe uma linha editorial nas coisas. Minimamente tem equipes por trás Sim. daquilo, por trás daquele conteúdo. Sim. Que conteúdo vamos botar? Existe justiça, existe meios legais para barrar, Ministério Público, não sei o quê, um monte de gente assim, para pensar, pedagogos, para pensando, isso assim com infantil, com conteúdo infantil de YouTube. Então, assim, minimamente para pensar, algumas coisas eram boas, outras eram uma bosta, né? Você tinha domingo de tarde o banheiro do Gugu, que era um grande caos, Era. domingo para crianças, mas enfim, existia, mas enfim, tinha de tudo. Tinha equipe, tinha uma linha editorial. Aí, de repente, isso democratiza, e sou a favor, tem que democratizar mesmo, tá ali, eu nunca vou dizer cancela, não, de jeito nenhum. Proibição não adianta nada. E aí, de repente, você tem agora uma galera que produz o que vem na cabeça e vem desastres, como o que o próprio Lucas Neto fazia, que era desafio de encher uma banheira de pote de Nutella, sabe? Uhum. Então, assim, quantas crianças repetem? Quer dizer que Xuxa não fazia? Não sei, possivelmente Ela fez. fazia Sim. com a Nange. Pronto. Possivelmente a Xuxa, Eliana, Angélica, deve ter feito alguma merda dessa. Mas aquilo saía no jornal, vinha um órgão, tinha alguma coisa envolvida. Aí a Lucas Neto fazia aquilo, e aí, caralho, aquilo tá influenciando quantas milhões de crianças. Influenciando as Ficou Influenciando. desenfreado. Entendeu? E se desenfreou, né? E a partir do momento que ele profissionaliza, né? Ele hoje tem empresa, hoje tem produtora de filme. Então, assim, hoje passou o teu. Fui ver um filme, outro dia no cinema e tava o trailer dele. Como Xuxa tinha. Lua de Cristal, Xuxa Requebra, Xuxa Doente, a mesma coisa. O cara hoje tem uma produtora, Tem uma não tem equipe TV. pensando naquilo. Não tem TV. Ele está no YouTube, ele está aí no site dele. E ele passou a ter códigos que antes ele não tinha. Ele achava que ele era o fodão, ele não tinha Exato. código suficiente pra comunicar pra ninguém. Sacou? E ele tinha um público infantil. Exato. Exatamente. É. Então minimamente é isso. Eu acho que vivemos um período de transição, né? Acho que a tendência das coisas se ajeitarem e vamos nos acostumando. Então, eventualmente, então, sempre surge, somente a gente fala muito do exemplo de criança porque é o delicado da coisa. Estamos falando de seres humanos de informação, né? Então, sempre surge assim um desafio que coloca em risco a saúde, a vida da criança, né? Então, assim, quem está fiscalizando isso? Perfeito. Então, aos poucos, nasceu outro dia a Delegacia de Crime Cibernético, não sei o quê. Então, tudo isso é E adaptação. ainda não é. Não é bom. punk. Não Não é. é, Não é. bom. Não é, velho. Não é. Então, assim, se você pensar, como a gente está pensando agora, a gente está vivendo um meio de comunicação que não é mais novo, né? Inovações de comunicar que chegaram, como talvez há 70 anos foi a chegada da TV, né? Sim. Como a chegada do Sim. cinema, com chegada de tudo. Então, a gente está sendo privilegiado de acompanhar Sim. isso
e dá uma ansiedade mesmo. Mas hoje particularmente, eu gosto de ter uma profissão, eu gosto porque eu acho que nem todo mundo vai... Eu tenho preconceito com a expressão influenciador, possivelmente por aceitação. Explica, Assim, gente, eu acho não que são não com os vai. influenciadores. Não é porque conteúdo, é a expressão é a influenciador. expressão pra não cancelar o coleguinha. Não, e eu não gosto de vários perfis de influenciadores. Não, Acho mas que aí é outra um coisa, recorte, é né? uma linha editorial sua. Isso, Eu também, exato. Tem os seus que não gostam. eu só sigo quem eu gosto de acompanhar Tem o conteúdo. uma página Eu maravilhosa no Instagram que é Influencers in the Wild. Vocês já viram essa? É uma Não. página, Influencers in the Wild. Ele lida influenciadores, são os influenciadores como se fossem bichos, como se fosse Discovery. Sim. E aí mostra bastidores de influenciadores gravando coisas loucas Sim. ao redor do mundo. Nossa. Né? Aí mandam pra a página vai no compilado e vai postando. Então, Massa. assim, gente que fecha a rua pra fazer um vídeo. Loucuras, assim. Tudo em nome de like. Foda. Tudo em nome de like. Eu não estou dizendo que eu também não gosto de like. Óbvio que eu preciso de engajamento. Todo criador de conteúdo precisa. Mas existe um limite. Entendeu? Boa. Que E as o limite pessoas não não senso, o sabem. bom senso, exatamente. Então, assim, é justamente o desenfreado, a falta de regulação, né? A falta de uma organização, minimamente, assim, é uma coisa que a gente está assentando ainda, sabe? E aos poucos as pessoas vão se... Porque, assim, pense que a categoria subcelebridade, que estava lá presa na Rede TV, ela tinha espaço na Rede TV, Sim. ela tinha espaço em emissoras e tal, em programas de fofoca, né? De repente, agora, todo mundo pode ser. Não é muito diferente, né? A subcelebridade que tava lá, agora ela é celebridade Exato, fodona aqui, Exato. entende? Então, exato. E é aquela mexe coisa. com ego, né? E é aquela coisa. Você pode sapatear aí, você não vai mudar em nada o fato que aquela pessoa influencia milhões de pessoas. Sim. É verdade. Em A gente nada. gosta ou não do É que ela tá verdade. falando. Em nada. Tiago acabou de me mostrar ali o tempo. Mentira. Quando Acabou? o Yuri chegou Meu aqui, Deus. calma. Quando o Yuri chegou aqui, ele falou assim pra gente, ó, eu só posso ficar até tal Meu hora. Deus. Aí eu falei Meu assim, Deus. oxe, isso é maluco, Você acha que a gente vai ficar até essa hora? E eu não tirei nem Já metade das Meu minhas Deus. dúvidas. Já tem 1h e pouca. Meu Deus. E Yuri simplesmente deu aulas. Aulas e Deus mais do céu. aulas. Você tem dúvidas, Anne, de alguma coisa? Nenhuma. Eu tô mais curiosa. Tá muito gostoso esse papo, né? Não, primeiro que eu fiquei aqui tomando aulas e aqui assim, tipo... Aulas eu cria. não consegui falar não, porque não tem como. Ele já tá me falando tudo que eu quero saber, sabe? Perfeito. Tô aqui pra escutar. Mas, Isso enfim, aí. teve alguma coisa que eu não contei, deixa eu ver. Teve, Anne? Não sei. Teve. Sempre Anne tem um tem. roteiro. Não, Anne eu tenho sempre um me monte de roteiro, mas curiosidade Anne é o aqui. equilíbrio da dupla, Eu queria sacou? saber como foi você no encontro. Eu queria saber de tanta coisa, mas não vai dar tempo. Ah, gente, é A isso. gente vai ter que marcar outro papo aqui com Sim, ele. é isso. Aí depois da CVC, fui trabalhar no Sebrae e tal. E em 2021, eu fui fazer uma ação, olha de novo as oportunidades da vida que a gente não sabe. Eu fui fazer uma ação na inauguração da Cidade da Música, aquele museu que Sim, tem ali do lado do Mercado isso. Modelo. Ótimo, inclusive. E aí fui contratar alguns criadores de conteúdo, né? Influenciadores, alguns pais, alguns perfis, para mapear ali, fazer uma divulgação e tal. Aí eu lembro que eu fiz um problema, um erro, eu não boto marca d'água nos meus vídeos. Aí eu postei o vídeo, daqui a pouco quem repostou? Ivete Sangalo, e não tava com minha marca. Ah, caralho! Aí alguma seguidora que tem acesso a ela, foi para um jantar e encontrou Ivete, estava no jantar lá em família. Ele falou, Sotero, eu tô com... Ivete tá aqui comigo na sala de jantar, eu vou falar com ela pra ela botar. Aí ela falou, daqui a pouco a Ivete marcou você. Ah, que massa! Não, é seguidor, né, que tem um Sim. carinho e faz isso. Mas erro meu de não botar a marca, né? Já É que eu não bota? boto a marca, sabe por quê, gente? Vou falar. Ah, ainda não bota. Às vezes eu boto, às vezes eu não boto. Eu fico cabreiro. Por quê? Principalmente quando é vídeo de humor, assim. Eventualmente, assim, uma chacotinha, uma coisa assim. Assim, se der merda, eu apago e faço de doido. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não fui eu que fiz isso aqui. Se eu botar a marca, lascou-se. Não, Lascou-se, aí já era, tá ali. Uma Aí vez escolhe. printado. Já era. Agora, por exemplo, o Cidade da Música era um vídeo inocente, né? Então É. podia ter botado ali, né? E a internet a gente caminha nessa o linha. videozinho, assim, mas o tem. Então, se tempo eu O fiz tempo todo. o tempo inteiro, o tempo O inteiro. tempo todo. Eu botei, por exemplo, eu fiz uma dublagem de Titanic, quando afundaram o ferryboat, aí eu fiz uma brincadeira. O meme. Um maluco de novo que surge do nada. Falei assim, afundaram o ferryboat. Falei, pra quê? Eu vim pra quê? Gastou dinheiro
Vai afundar o Facebook. Eu falei, vou fazer um meme. Aí, tem aí fiz assim, correndo assim, um diálogo era Rose, a mãe de Rose, Jack, não sei o quê. Então essa era a Rose. Depois eu boto esses vídeos. Então essa era a Rose amarrando assim. Aí tudo que eu queria era passar um fim de semana em Guarajuba. Aí só tinha só de casa e caixa prego. Era os merda. Muito bom. Era os merda. Eu fiz as vozes, uma maluquice. E aí, na hora, eu não tenho ninguém, não tenho equipe, não tenho nada. Nada. Por isso que às vezes passa semana sem postar. Tudo, às vezes dá certo, às vezes flopa. Teve um dia que eu fui dar uma palestra em Sauípe. Yuri, pessoa física. E pós-carnaval. E veio a tal da gripe. E aí eu já estava ruim. E depois da palestra, me cansar. Quando eu fui pro estacionamento, assim, 8 horas da noite, eu pegar a estrada e sair pra cá. Lenhado, assim, eu falei, cara, eu tô com gripe, meu Deus, eu achei que não ia ter a virose esse ano, não sei o que, achei que não ia ter, não botei fé. Sentei no carro, assim, isso rende um meme. Fudido. Como era o nome do vírus mesmo, da virose? Mas eu fiz um meme em cima disso, porque não tinha nome, que era zona de perigo, né? Sim. Que eu não concordei, porque eu não gostei da música. Aí eu sou Saulete. Era o Deus me livre do ser baiano. E aí, eu tava fudido, eu falei, como é o nome da virose? Pra eu falar pras pessoas que eu peguei essa virose. Não tem nome ainda. Opa, Aí eu falei, vou fazer um vídeo do vírus indignado, porque não temos um nome. Eu quero ver esse vídeo. E aí eu tava perdido lá no Rio. É uma merda, gente. Aí eu fiz um vídeo, aí eu fiz uma voz bem tosca. E aí fiz um vídeo, alterei, distorci a voz no CapCut. E eu mandei um vídeo chateadíssimo. Queria dizer que estou chateado, vocês tiveram 3 anos para se preparar. E não tem um nome que preste. Eu estou no absurdo. Gravei assim no carro, assim, na hora, antes de pegar a estrada. E aí minha esposa falou assim, você não vai... Você não saiu ainda? Eu falei assim, não, eu tô gravando um vídeo aqui. Quê? Vem pra casa. Não, porque isso eu tenho que postar agora. Então eu atrasei por meia hora. Perde o time. É surreal, porque se eu esperar chegar em casa, talvez... Não vai dar muito certo. Já perdeu o time. Na hora. É o bicho pegando. Na hora. E você aparecendo ou... Não, eu peguei só uma voz. foto de um vírus aleatório. Sim, só o áudio. É um meme, assim, um vírus, assim, um formato humano, né? Tipo assim, com a unha pintada, assim, um óculos, não sei o quê. Bem tosco. Tipo, bem tosco, chateadíssimo, indignado. Porque as músicas, você, é um absurdo, eu que já fui chamado de Ziriguidum, de Birabirone, Rebolete, não sei o quê. A merda é lembrar dos outros vírus, Eu bicho. fui pesquisar. Enfim. E aí, o que eu falei disso? Vai saber, velho. Você tá falando da palestra e aí, tipo, apareceu. O Né? vírus Não, do de como Titanic de como marcar... acontecem as Pronto, coisas, perfeito. Isso. Sim. Olha só como eu vou me perdendo, gente. Do botar a marca. Aí, eu fui fazer a ação, aí, por acaso, tava o pessoal da diretoria lá da prefeitura durante a produção do vídeo, do Rios. Tava fazendo, conversa vai. Aí, poxa, a gente queria... acho que eu não contei isso em entrevista, que eu trabalho na prefeitura. Exclusivo. Nunca contei. Justamente por questão de... Tem gente que não entender, né? E aí, assim, poxa, a gente queria ter alguém com sua cabeça, assim, seria legal você na nossa equipe, assim, eu aceito. Não disponível. Eu aceito, de boa, porque eu tava na época lá com os clientes do Sebrae nessa época. Falou, é mesmo, E aí demorou, porque é óbvio, contratação é um público completamente diferente. E aí depois de alguns meses, né, eu fui pra prefeitura e trabalhei na SACOM, nas redes sociais, e foi uma escola absurda. Ali é o bicho. Uma escola assim, absurda. Eu fiquei de 2021 a 2022. E aí eu lembro, assim, tem posts na prefeitura que tem orgulho assim, e nada assim é você que fez. A equipe é muito boa, assim, mas tem orgulho assim, eu participei disso aqui, eu participei disso aqui, sabe? E o modus operandi é outro, né, velho? É uma galera que tem uma cabeça muito criativa, velho, o tempo todo. E eu nunca passei por agência de publicidade. Porque eu não sou publicitário. Então eu não tive estágio em agência de publicidade. Eu sou e também nunca passei por agência, por opção mesmo. Sim. Meu sonho não era agência. Então eu não tive esse processo de criação, né? Fui ter na prefeitura. Então, assim, é um caos maravilhoso. É um caos gostoso. Então, por exemplo, eu lembro quando a menina veio a turista e ela deu nota 2 pela Dona Serra? Sim.
assim. Por que a gente vai fazer isso aqui? Pá, começa a conversar aí a sua ideia que saiu daqui já chega, ela dá uma volta já foi e já aperfeiçoada, chega exatamente, perfeito. entendeu? E aí você briga, não, mas aquilo, não, e volta. É Maravilhoso. muito legal. Maravilhoso. E aí foi uma escola absurda. Eu amava trabalhar. Tive que sair para fazer um trabalho. E aí depois veio o convite, eu já tinha um quadro na Metrópole há muito tempo. De novo, ó, o negócio da teia, que a gente não sabe onde vem. Eu só fiz amizade com o pessoal da Metrópole porque um dia eu fui dar uma entrevista às 5 horas da tarde, assim, uma sexta-feira. Sim. E aí a Metrópole tinha uma brincadeira nesse jornal de perguntar o que era passarinha. Se você sabia o que era passarinha. Sim. Você sabe o que é passarinha? Sei. Não tem problema. Sabe o que é? Sei, O que é? aquela comidinha É. gostosa. Sim. Aquela da baiana, tabuleira da baiana. É. Eu não sabia. Hum. Mesmo, criador só metano, não sabia o que era Ó. passarinha. Por questão de família, porque meus pais comeram passarinha antes de eu nascer, tinham Não sabia passado nem mal. outro nome? Não sabia, não fazia a menor ideia. Sim. Não fazia a menor ideia. E deu um branco na hora. Você quer passarinha? Franca passarinha? Aí, virou um Zoeira. caos, uma zoeira. Fizeram uma matéria, que me xingaram todo na matéria, os comentários. Esse menino playground, vai com vó, blá, blá, blá. Ah, meu Fizeram a matéria. E depois me convidaram para fazer o descabaçamento da passarinha, que era para eu provar uma passarinha. Eu lembro que meu sogro, quando viu a matéria, quando viu a chacota que fizeram, falou, ô filho, não deixe de fazer isso com você, coisa feia, não sei o quê. E eu já com a cabeça assim, não, meu tio, mas é bom. Tá tudo certo. É bom, faz parte. É. A zoeira faz parte também, porque isso movimenta, isso dá sim, conteúdo, dá identidade exato. pro negócio. E aí veio o descabaçamento, e aí veio amizades. Que legal. Que a gente não sabe. Sim. Como vai sim, fazer? perfeito. Aí eu fico assim, olha que loucura! Se eu soubesse o que era passarinha Não em abril de teria isso, 2018, seria mais um entrevistado, como todos os entrevistados que vão Perfeito. todos os dias para Metrópole. Entrevista, senta, fala e vai embora. Que A louco. gente não sabe. É verdade. A gente não sabe de nada. Nada. Que recado que a gente dá aqui hoje? Olha pra câmera e finaliza falando. A gente não A sabe gente de nada. não sabe de nada. Yuri, foi uma delícia ter você Ai, aqui com a meu Deus gente. do céu. Caramba, velho, que papo Gente, bom, não. massa. E aí, sim, aí por isso que eu fui para Metrópole. Resumindo, Maravilhoso. hoje estou na Metrópole. Maravilhoso. Então, o conteúdo da Metrópole é esse. Qualificado. Não, tem uma Qualificado. equipe com Oh. meus estagiários, fofinhos também. E é tudo. Eu digo Sim, que sim. hoje em dia, falando sobre marketing mesmo, né? Pensar em rádio. A Metrópole nasceu como rádio. Sim, perfeito. Só que aí hoje você tem o portal de notícias, que repercute Uhum. várias notícias, além das coisas que saem na rádio. E o conteúdo que está saindo no estúdio, que é produzido das 6 da manhã até 8 horas da noite, todos os dias, um atrás do outro, sem intervalo, assim, sem parar, alimenta as nossas redes e os cortes que eu faço dos programas para as nossas redes. Então, assim, e é impressionante como esses cortes explodiram e levam as pessoas para a rádio. Então, olha como a transmídia, né? É Né? transmídia isso? É, Não sei se é transforma, né? É exatamente isso. Uma Uma depende da outra. Uma mídia é louco, porque Perfeito. hoje você não faz um programa, hoje toda a programação de rádio hoje é transmitida no YouTube, Sim. toda. E tem gente que quer assistir pelo YouTube, porque tem uma dinâmica do estúdio que é divertida, que a rádio já dá de outro jeito, Sim. né? Então, e aí hoje a programação de rádio, ela é alimentada também por vídeos que você tá pegando, que viralizou na Que internet, vira e conteúdo você pra rede joga, social. vira conteúdo para Show. rede social, que é repercutido na rádio, que é comentado pelo estúdio da rádio, e aí o cara que está no trânsito está sendo impactado através Sim, da rádio rádio. por um conteúdo que viralizou no YouTube. Muito louco isso. Muito bom. E quando Muito tem uma louco equipe isso. massa, é muito outra legal. onda, né? E eu amo trabalhar, eu amo esse trabalho particularmente, eu amo essas E coisas. amo meus Porque estagiários. eu digo assim, ainda mais na Metrópole, que é uma rádio gostosa de resenha. Assim, é como se me pagassem para fofocar. Ah, que delícia. Tá vendo por que É ele muito insiste bom. que tem que todo mundo tem que trabalhar? É verdade, ele gosta da fofoca. Ele gosta. Pois é, exatamente. Yuri, muito obrigada por você ter Obrigado. aceitado vir aqui, contar a sua história, fazer a gente dar A gente vai ter que ter risada. a na parte dois. sexta-feira. É, Da velho, já ia conversa. falar pro Rafael, promete pra gente que você vai voltar, Prometo, velho. muita conversa. Caralho, Muita velho. coisa boa, muita coisa boa, né, gente? Pois é. Espero que tenha sido divertido pra você Maravilhoso. também. Maravilhoso. Continuamos te acompanhando pelo Sotero. Íntimo, amigo, ok? Se te adicionar na rede social, você aceita? Claro, Bloqueada, viu, perfeito. Até porque eu acho que é lá que ele coloca os melhores conteúdos. Lá pra lá que eu lá vou. eu, É pra lá que eu vou. lá eu falo besteira. Muito Valeu, obrigada. obrigado, Foi um prazer gente. ter Valeu. você aqui. Obrigada. Um beijo, gente. Beijo. Beijo. Até semana que vem. Valeu. You can run, but you can't hide.